Olá, seja bem-vindo a mais uma EB Escola Bíblica, direto aqui da De Vila Alzira, para você ser edificado, abençoado e ministrado. Nós teremos uma aula especial hoje, a aula de número 6 da nossa revista Betel, mas antes de mais nada, por gentileza, curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas para que elas também possam ser alcançadas. Indo direto ao ponto, a lição 6 é a lição que trata sobre Deus, Elias, os israelitas, a idolatria, também sobre a viúva e Acabe. Esses são os personagens que nós vamos abordar nessa lição. O tema dela é usando a fé diante dos confrontos, lição de número 6. Vamos direto aqui falar sobre Elias. Elias que foi chamado por Deus para ser o seu porta-voz. Isso mesmo, Elias, ele profetizou num período bem difícil da história do povo de Israel. Ele enfrentou perseguições, mas foi muito usado por Deus para chamar a atenção do povo a Deus. Ele era um homem de muitas qualidades, um homem de palavra, um homem de fé, um adorador por excelência, um homem de Deus, um homem totalmente dedicado ao Senhor e obedeceu a Deus por diversas vezes, indo aonde Deus orientava para ir. Ele foi usado por Deus para realizar diversos milagres, a ressurreição do filho da viúva, descer fogo do céu, também ser arrebatado. Essas foram maneiras que Deus usava Elias para ensinar o povo a respeito da fé. E esses sinais, eles desafiavam essas testemunhas a decidirem por servir a Deus, o Deus verdadeiro, ou servir a outros deuses. Então, a responsabilidade de Elias, ele recebeu a responsabilidade de lembrar os israelitas, o povo de Deus, que eles eram um povo seleto. Eles eram um povo separado que pertenciam ao Senhor. E alguns motivos porque Deus separou o povo de Israel, eu vou pontuar para você agora. O primeiro deles, para cumprir as alianças e promessas feitas a Abraão. Lá em Gênesis 12, Abraão, farei de ti uma grande nação e certamente te abençoarei. Também para ter um povo da descendência pura de Adão, por meio do qual o Messias viria. Também para fazer de Israel o canal de revelação de Deus ao homem, para a evangelização, evangelizar as nações, para ser também um reino de sacerdotes que representaria Deus na verdadeira adoração, e para ser uma nação santa e um povo especial de Deus, a fim de exemplificar a sua graça e as suas bênçãos física, moral, material e espiritualmente. E por último, para demonstrar a futilidade da idolatria e do pecado para todas as nações. Isso que nós falamos agora são os motivos porque Deus separou Israel. Mas essas coisas não estavam acontecendo justamente por conta de uma coisa, por conta da idolatria. Exato, por conta da idolatria. Nós falamos de Elias, falamos do povo de Israel, agora nós vamos falar da idolatria, que é a fé vã, ou a fé que não é útil, que não é produtiva, que não é proveitosa. E a primeira menção ao ídolo na Bíblia, ela identifica como objeto especial de ódio de Deus. Deus odeia ídolos e a idolatria. Eles são objetos de adoração impura, também pervertida, eram feitos de madeiras ou de pedras, e eram adorados como símbolo da vida ou como fonte da vida. Olha só. E é por isso que Deus envia o profeta Elias para combater esse desvio no coração do seu povo. A idolatria, ela é o ato de tornar uma alegria incompleta deste mundo, tomar uma alegria incompleta deste mundo e construir a sua vida em torno dela. Ou seja, é uma ilusão, é um engano, mas não deixa de ser uma adoração. E tudo que é adoração envolve todo o seu amor, toda a sua confiança e também todo o seu serviço, ou seja, a sua adoração. Isso passa a ter um lugar prioritário na sua vida, e se toma um lugar de prioridade na sua vida, deixou de ser Deus a prioridade, e isso desagrada a Deus. Eu estou aqui com um livro que fala bastante sobre o assunto, eu quero recomendar a você, é do Timothy Keller, Deuses Falsos. Aborda bastante esse assunto a respeito de idolatria. E olha, nós não erguemos estátuas como essas mencionadas aqui que o povo estava erguendo e adorando, mas nós precisamos vigiar, isso é algo que esse livro fala bastante, por conta que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, ou seja, o ser humano ele pode cair em idolatria internamente,
sem precisar de atos externos. Isso está compartilhado também em Ezequiel, capítulo 14, que fala o que é substituir Deus no coração por algo criado, colocando-o no centro da vida. Esse é um cuidado que todos nós precisamos tomar. A idolatria ela é esperar receber poder, aprovação, conforto e segurança de alguma coisa criada. Olha o perigo que apenas Deus pode nos dar. Então seria como substituir Deus, isso o desagrada. Seria como aplicar valor principal a algo ou alguém no lugar de Deus. É ter uma atitude que faz de algo ou alguém um ser divino. E essa é a idolatria. E é nesse cenário de grande idolatria que Elias é chamado por Deus para ser o seu porta-voz, para trazer de volta o povo o entendimento de quem eles eram, para que eles foram criados, qual era o propósito de Deus na vida deles. E Elias ia ser usado por Deus para isso. E nesse cenário de idolatria, eles estavam adorando Baal. Eles tinham Baal como provedor da chuva, o provedor da colheita e fertilidade. Ou seja, toda a boa dádiva para eles não estava mais vindo de Deus, o Deus verdadeiro, mas agora do Deus Baal. E para que você entenda um pouco quem estava reinando, como chegamos até Elias, eu quero voltar a fita um pouquinho aqui, brevemente, para você entender um contexto, para como chegamos até aqui. Então essa promessa feita a Abraão, de um povo que Deus abençoaria e faria grandíssimo, isso foi lá atrás, em 1900. Aí foi Abraão, o patriarca, Isaac, Jacó, José. Aí a nação foi levada como feita escrava por 430 anos. Aí Deus enviou o libertador Moisés. Depois vieram os juízes, de Josué a Samuel. Depois os reis, Davi, aliás, Saul, Davi e Salomão. E até a morte de Salomão, o reino era um reino único. Mas depois da morte de Salomão, esse reino se dividiu. Reino do norte e reino do sul. Reino do norte sendo Israel, reino do sul sendo Judá. E os primeiros reis que reinaram foram Jeroboão e Roboão. E aí passaram alguns reis e eles fizeram o que desagrada ao Senhor, salvo Josafá reinando em Judá, na mesma época que Acabe reinava no reino do norte. E esses reis governaram nesse tempo, fazendo o que desagradava a Deus. Agora, nesse período aqui, nós estamos já nos anos 870, então se passou bastante tempo, e você vê nessa trajetória como Deus queria sempre relembrar a origem de ser povo dele. Deus queria sempre resgatar o povo a obedecer a Deus, a servir a Deus e a ser um modelo de nação para representar Deus às outras nações. Então, nesse tempo, Acabe também vem fazendo aquilo que desagradava a Deus, mas ele foi além, ele conseguiu piorar ainda o cenário. Além de toda a maldade, toda a infidelidade, ele ainda se ajunta, se casa com Jezabel, sacerdotisa de Baal. E ela vem morar com ele, com o rei, e traz consigo 850 falsos profetas. E ela passa a perseguir os profetas do Deus verdadeiro. Então esse é o cenário que Elias está inserido, e a proposta de Deus de usar Elias para abrir os olhos do povo, para abandonar a idolatria e voltar o seu coração a Deus. Então Acabe faz isso, que é horrível, casa com a perversa Jezabel. E ela passa a implantar a adoração a Baal, e principalmente a deusa Astarte, a deusa da fecundidade e da vida. Então, a corrupção sexual, moral e espiritual estava tremenda ali com o povo de Israel. E Deus pega Elias, afasta ele desse cenário, porque Deus queria dar uma experiência única a Elias, leva ele para o ribeiro de Querite, e lá Deus o sustenta pelos corvos. Os corvos levam pão, carne, e ele fica lá por um tempo. Só que antes dele sair, ele declarou uma palavra, que não haveria chuva, segundo a palavra dele. Então ficaria um tempo sem chuva. Aí ele se afasta por Deus, vai para esse lugar, é cuidado por Deus lá. E aí, por conta de não chover, olha o que diz, o texto base é 1 Reis, do 16 ao 18. Então, no 1 Reis 17, 7 diz: E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra.
E quando o ribeiro secou, Deus deu outra ordem a Elias, e ele, obediente, ele seguiu. A ordem era: você vai encontrar uma viúva em tal região, na região de Sarepta, e ela vai te sustentar. Isso está no decorrer dos próximos versículos. E Elias, obediente, vai então, chegando à porta da cidade, encontra uma mulher, colhendo gravetos, e ele pede a ela um pouco d'água. E ela prontamente começa a ir buscar água. Só que se lembre que está um período sem chuva, então a água já era algo escasso e mais valioso nesse momento. E antes que ela se afastasse dele, ele pega e diz: e traga para mim também um bocado de pão. E aí ela revela para ele: ó, meu senhor, eu não tenho nem o suficiente para fazer um bolo. Eu estou aqui colhendo os últimos gravetos para fazer uma última refeição para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer. E aqui entra algo muito especial, contrário à natureza, mas uma ação de fé. Você vê que o profeta já estava seguindo em obediência e fé, encontra com a viúva que também segue com obediência e fé, e olha o que Deus faz diante desse cenário desfavorável, mas onde há obediência, há provisão. Nosso pastor Campas sempre diz isso: onde está a nossa obediência, estará a nossa provisão. E foi assim com Elias, e foi assim com essa viúva também. Tamanha generosidade, só na prontidão em buscar água. Talvez ela tinha algum pouco armazenado, porque os riachos estavam secando, não havia chuva, e ela estava pronta para compartilhar aquilo. E aí veio o segundo desafio: você vai, o profeta disse, e vai preparar um bolo para mim primeiro. E você fazendo isso, ele disse, no verso 13, eu vou ler o 14 até o 16. Elias disse: não temas, vai conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz o aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Lembrando que o profeta era a figura de Deus, intermediador entre Deus e essa mulher. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Ela não tinha nada, segundo ela disse, era apenas um punhado para fazer uma última refeição, mas por colocar a sua fé em Deus em ação, obedecer a palavra do profeta, ela viveu uma colheita sobrenatural e também difícil até de contar. O pouquinho que ela tinha virou o suficiente, não só para ela e o filho, mas para o profeta que ficou hospedado com ela, e por muitos dias. E por muitos dias. Olha o verso 20 agora. Depois desse episódio, eles desfrutaram dessa bênção da abundância, da colheita, da fartura, porque ela semeou com fé e colheu segundo a semeadura. Agora, logo depois desse episódio, o filho dela morre. E ela vai indagar o profeta que o filho havia morrido. Poxa, já não ia morrer lá atrás? Morreu aqui? Por quê? Por que isso aconteceu? Ela não entendeu, mas levou para ele, e Elias clamou ao Senhor. Mas olha a observação do verso 20. Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo. Elias ficou lá, desfrutando dessa provisão, todo esse tempo. E Deus usou ele clamou, e Deus curou esse menino, ele ressuscitou. E a bênção foi completa na vida dessa viúva, na casa dessa viúva. Aí vem o capítulo seguinte, o capítulo 18. Antes de entrarmos nele, eu quero dizer para você que o sofrimento não é motivo para desespero, e sim uma oportunidade para crer. O sofrimento não é motivo para desespero, mas sim uma oportunidade para crer. Apareceu para aquela mulher uma oportunidade para ela crer, e Deus a surpreendeu. Deus foi fiel. Agora no capítulo 18, Elias vai se encontrar, seguindo a ordem de Deus, com o rei Acabe. Verso 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias,
no terceiro ano, ou seja, todo esse tempo, ele hospedado lá com a viúva e eles desfrutando do milagre da farinha não acabar e do azeite não faltar. Vai apresentar-te a Acabe, porque farei descer chuva sobre a terra. Novamente, em obediência e fé, Elias faz assim. Agora, nesse cenário aqui, Elias vai se encontrar com o rei Acabe. E ele diz ao rei Acabe que aquele cenário que eles estavam vivendo era culpa dele. Era culpa dele. Por conta que eles haviam abandonado a Deus. E Baal, naquele tempo, era o Deus da maioria dos israelitas. E por isso eles estavam pagando um alto preço por isso. E Elias vem com uma proposta ao rei. E a proposta foi agradável. Ele propôs o seguinte, que todos os profetas todo Israel no monte, junto com os profetas, os falsos profetas, aqueles 850, sustentados por Jezabel, deveriam se encontrar no monte para oferecer sacrifício diante do altar. E esse sacrifício oferecido, o Deus verdadeiro, se fosse Deus, Jeová, ou se fosse Deus Baal, responderia com fogo, ou seja, aceitando a oferta no altar. Isso pareceu bom, tanto a Acabe quanto aos demais israelitas. E Elias queria isso. Elias até indagou certa vez, para que eles parassem de cochoar, ou seja, ficar dividido entre dois pensamentos. Entre Deus ser o Deus deles, ou Baal ser o Deus deles. Escolham e sirvam o seu Deus com integridade. Se Deus é Senhor, sirvam. Se Baal for ser seu Senhor, sirvam. Contanto que Deus não tem problema com isso. Cada um vai desfrutar do Senhor que confia. Portanto, se eles confiassem em Deus, teriam um relacionamento com Deus, e Deus, como é Deus zeloso, cuidaria deles, instruiria eles, para que eles servissem, agradassem a Deus e andassem no temor do Senhor. Agora, se fosse Baal, aí seria problema deles com Baal. Mas nós sabemos que esses deuses que eles criaram eram imagens. Tinham olhos, mas não viam, ouvidos, mas não ouviam. Ou seja, eles podiam clamar, mas não seriam ouvidos. Enquanto, para com Deus, nós podemos clamar na certeza de que somos ouvidos. Então chegou esse episódio, e eu estou aqui em 1 Reis 18, deles oferecerem sacrifício. E Elias disse, podem ir vocês primeiro. Então pela manhã, os 850 profetas, a condição era o seguinte, nós vamos pegar um bezerro, fatiá-lo em pedaços e oferecerem sacrifício ao Senhor. E o Deus verdadeiro responderá com fogo. Os sacerdotes, os falsos profetas, aliás, os falsos profetas começaram então, partiram o bezerro, colocaram no altar e começaram a clamar ao seu Deus. Começaram a clamar a Baal e começaram também a se delacerar, se cortar, gritar, espernear, dançar, mas nada acontecia. E olha, o verso 27 diz, e sucedeu que ao meio-dia zombava deles e dizia, Elias, clamai em alta voz, porque há um Deus, minúsculo, pode ser que esteja falando, conversando, ocupado, ou que tem alguma coisa para fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. Elias estava zombando dele, Elias sabia que o Deus deles não ouvia, e eles continuaram clamando em alta voz, se cortando com facas, como era de costume, derramando sangue até, ou seja, idolatrando e oferecendo sacrifícios vãos, como eu disse, não produtivos, uma fé vã e não obtendo respostas. Depois de um tempo, Elias chama o povo para perto, que agora vocês vão ver o Deus verdadeiro responder com fogo. E Elias chama o povo para perto, restaura o altar com as pedras, coloca a lenha sobre o altar, parte o bezerro, a oferta, e coloca sobre o altar. E ainda pega 4 cântaros ou 4 jarros de água grande e derrama sobre a lenha e o altar. E ainda faz um rego ao entorno do altar, para que a água ficasse ali cercando o altar. Há 2 pontos muito importantes aqui. Primeiro, era costume dos altares dos pagãos, que isso um antigo escritor relatou, que foi encontrado uma espécie de um trajeto de trilha, onde o fogo era levado até o altar, para que os que faziam aquela adoração fossem enganados, acreditando que a oferta foi consumida por fogo.
E isso é bem verdade. Nós estivemos em Israel recentemente e vivenciamos lá a mesma espécie de prática sendo realizada, gerando idolatria e engano. Para aqueles que se voltam ao Deus que não é o Deus verdadeiro. Então isso é o paganismo. Então, por conta disso, Elias molha a oferta, molha o sacrifício. E também, outro ponto importante, além da oferta, o bezerro como condição das duas, Elias oferece no altar do Senhor algo de mais valioso. Lembra-se que eram 3 anos de seca, sem chuva. E quando Elias chega aqui, o verso 2 desse mesmo capítulo diz: e foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então nós estamos no ápice aqui de um período sem chuva. No entanto, Elias decide colocar sobre o altar do Senhor aquilo que era mais valioso para a época, inclusive aquilo que o povo precisava, aquilo que eles precisavam. E ele derrama jarros, 4 jarros, 3 vezes, então 12 jarros de água sobre o altar, ensopa ali o rego em torno do altar e fica encharcado. Ou seja, não poderia ser confundido esse altar como o altar dos pagãos, e ainda assim havia ali algo que custava muitíssimo ofertado ao Senhor. E Deus se agrada de oferta, Deus se agrada de sacrifício. E tanto é que depois de feito isso, Elias ora ao Senhor. E Elias disse: faça descer fogo do céu, Senhor, para que esse povo creia e saiba que o Senhor é Deus verdadeiro. E Deus assim o faz. Lambe até a água do rego ao entorno do altar. Não sobra nada. Deus aceita aquela oferta e sacrifício. E o povo fica chocado. E com o coração também quebrantado nessa hora. E Elias aproveita essa oportunidade para que o coração deles estava se voltando a Deus e manda que eliminassem todos os falsos profetas. E assim eles parassem de ser enganados, mas se voltassem a adorar a Deus, o único Deus verdadeiro. E depois de pouco tempo, Elias ora ao Senhor por chuva. E Deus manda uma grande chuva. Olha só o que foi ofertado no altar ao Senhor: água. Deus dá a Elias e ao povo uma colheita, claro, incontável. Não dá para se mensurar o quanto de chuva choveu proporcional àquilo que foi ofertado. Mas com Deus é assim: toda vez que você semeia, oferece algo ao Senhor como sacrifício, Deus agenda uma colheita. Não é vão a oferta que você faz ao Senhor com sinceridade no seu coração. E Deus mandou uma abundante chuva. Que lição nós aprendemos aqui? A forma de Deus se relacionar com o seu povo, usando o seu profeta Elias. Nós podemos aprender com essas atitudes: a prontidão, a obediência, a fé, a confiança no Senhor. Também confiando no Senhor para enfrentar esses cenários dificílimos que Elias enfrentou. Nós vemos como ele confiou em Deus com todas as suas forças. Ele creu, ele obedeceu, ele esperou. Nós podemos aprender também com o erro do povo de Israel em praticar a idolatria. Tirar Deus do centro da sua adoração e colocar outros deuses. Mas eles tiveram uma chance. Deus queria, por intermédio das circunstâncias e também dos milagres que estava fazendo, fazer com que o povo voltasse a crer nele como Deus verdadeiro. Então, com esse entendimento, o que nós podemos colocar em prática? É nos arrependermos, aprendendo com essa palavra, aprendendo com esse episódio, nos arrependermos de qualquer possível idolatria no nosso coração, ainda que não são coisas que nós vemos, estátuas e imagens, mas coisas que podem tomar o lugar de Deus, ou o centro da nossa adoração no nosso coração, na nossa vida. Deus deseja estar no centro, Deus deseja ser crido, Deus espera ser confiado, Deus espera ser adorado. E Ele retribui, é uma forma do seu relacionamento, Ele retribui, responde e atende ao clamor daqueles que o buscam. Nós somos povo de Deus, nação santa, povo adquirido, é o que diz
em 1 Pedro 2, verso 9, que nós somos seu povo. E se nós somos seu povo, nós existimos para o mesmo fim que existia esse povo dessa época que nós temos, o povo de Israel, a nação santa de Deus. Nós também existimos para sermos um reino de sacerdotes que vai representar a adoração verdadeira a Deus. Nós também existimos para evangelizar as nações. Nós também existimos para ser o canal de revelação de Deus ao homem. Nós também existimos para ser uma nação santa, um povo especial de Deus, a fim de exemplificar a graça dele, as bênçãos dele em todas as formas, material, moral, espiritual e física. E também para demonstrar a futilidade da idolatria e do pecado. Isso nós aprendemos com essa nação. Quem dera, nós não precisamos ser exemplo disso, porque nós cremos no Deus verdadeiro e não damos mãos a ídolos. Dê a mão ao Senhor, dê a mão ao Senhor, ande com Ele e a sua vida será grandemente abençoada. Obrigado por você que ficou aqui até nesse momento, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te livre dos deuses falsos, da idolatria, limpe o seu coração. Faça uma oração ao Senhor. Senhor, eu não quero depender de ídolos, eu não quero confiar em ídolos, eu não quero adorar a ídolos, aqueles que eu conheço, que posso ver, ou às vezes até algum que eu desconheço. Livra-me dos pecados que eu conheço e daqueles que eu desconheço. O salmista orou, e você pode fazer essa oração, e Deus vai mudar a sua vida, Deus vai se aproximar de você. Deus odeia a idolatria e Deus ama ser adorado, estar no lugar devido no coração dos seres humanos. Que Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Um grande abraço.